que diabos havia tanta sujeira naquela partitura velha? Por um momento insano, se lembrou novamente do porquê ele havia trancado a porta de seu quarto. Era exatamente por causa daquilo. Porque temia que alguma força desconhecida lhe ameaçasse durante seu sono pesado. Respirou fundo por alguns momentos, imaginando que poderia haver alguma explicação racional para aquela sujeira e para todos aqueles acontecimentos estranhos. Mas, por outro lado, não pôde deixar de imaginar que poderia haver uma explicação um pouco mais fantasmagórica para aquele evento tão particular. Conseguiu sentar-se em uma cadeira ali mesmo. Precisava de tempo. Respirou fundo. Caso houvesse um fantasma ali, qual seria a explicação mais plausível para aquilo? Ele se lembrava que sua irmã, há tempos desaparecida, lhe pregava peças daquela maneira. Sujava o piano ou algumas coisas com terra para provocá-lo. Era uma brincadeira irritante, afinal. Ele sempre havia sofrido com aquela maldita condição. Sua doença da limpeza, como ela chamava. Havia sofrido com esse problema desde sua tenra idade. O fato estranho naquela equação era o de que sua irmã estava desaparecida. Há muito tempo. Desaparecera sem deixar vestígios, e todos haviam presumido que ela fora assassinada ou se acidentara em algum local. 2 anos atrás, a única pista que fora encontrada era um dos sapatos que ela deixara em uma lata de lixo. A polícia só havia conseguido encontrar o sapato naquela lixeira por causa de um vídeo e uma câmera de segurança de bar. Mas sua irmã desaparecera efetivamente, perto daquele bar LGBT. E os vídeos não haviam servido de nada no final das investigações. Supondo que aquilo era uma brincadeira de mau gosto de sua irmã novamente, o que aquilo queria dizer? Simplesmente não conseguia conectar os pontos como fazia em sua própria empresa de contabilidade. Lidar com números era infinitamente mais fácil. Agarrou a partitura que estava logo acima do móvel e observou as pequenas partículas de sujeira na superfície do papel envelhecido. O cheiro era quase nostálgico. Notou que um pouco da substância rodou até o chão. Parecia realmente terra. Graças à sua habilidade, ou doença, com a limpeza, sabia identificar o ponto de origem daquela terra e acreditava. Ele acreditava. Era relativamente fácil quando se comparava as cores e a textura. Sua mãe jamais entendera como ele conseguia identificar que fora sua irmã que passara por alguns locais na casa. Mas ele sempre prestara atenção nos rastros de sujeira que ela deixava sempre que pregava alguma peça. Por alguma razão, ela gostava de passar um tempo naquela região com algumas cataratas da fazenda. E naquele trecho em particular. E a vegetação, muito mais densa, era abarrotada de pavorosas criaturas peçonhentas que ele abominava com todas as suas forças. Fazia algum sentido. Queda d'água. Areia escura. Decidiu que confrontaria sua condição mais uma vez naquele dia. Caso fosse uma loucura qualquer, buscaria ajuda profissional mais tarde. Ao passar pela porta da frente, lembrou-se de trancá-la como sempre fazia. Era seguro daquela maneira. Sempre manter as portas dos quartos trancadas era a opção mais sensata. Estava calçando aquelas ridículas botas caqui para subir até o trecho da cachoeira. Apesar de não gostar daquelas peças de vestuário, serviriam bem para o seu propósito. Sempre poderia desinfetar tudo vigorosamente com seus produtos, caso fosse necessário mais tarde. Seguiu pelo caminho. Foi pego de surpresa quando chutou a tigela de ração dos cachorros que ainda se encontrava ali. Não tinha um cachorro naquela fazenda há muito tempo. Mas por alguma razão, ele deixara a tigela naquele ponto da casa. Cruzou aquele pasto menor em que seus pais costumavam criar gado, sem maiores dificuldades. Apesar de não se sentir confortável com o odor forte do brejo mais ao leste. A umidade era ruim. Sempre ruim. Sabia que havia criaturas rastejantes ali, certamente. Pisou em terra firme, longe da grama. Lá onde podia sentir o cheiro de terra molhada e ouvir os ruídos de água despencando continuamente por cima de algumas formações rochosas. Uma bela paisagem.
E foi lá. Quando ele havia se tornado tão fresco e sensível àquelas coisas. Lembrava-se de ter uma tolerância maior à natureza em sua juventude, mas agora, apesar da beleza bucólica daquele espaço, ainda sentia resistência em continuar caminhando. Acreditava que aquilo era uma perda de tempo, mas precisava observar aquele ambiente. Uma rajada de vento relativamente forte derrubou alguma coisa em uma árvore perto dali. Ele saiu daquele pequeno transe em que se encontrava. Observou as águas, os cipós, que ornavam aquela paisagem carregada de árvores, além de pedras e insetos por todas as partes. Não era ali a queda d'água onde sua irmã lhe havia revelado aquele terrível segredo. Ela lhe havia contado sobre suas preferências naquele exato local, quase 25 anos atrás. Seus pais jamais haviam descoberto nada até o dia em que ela desapareceu. A terra que se encontrava ali parecia mais clara do que a encontrada na partitura. Talvez os seus sentidos já não fossem mais os mesmos. Lá, perto de uma pedra, notou que a terra era um bocado mais escura do que a que era encontrada perto daquele trecho com vegetação. Nas proximidades de uma pedra colossal, muito próxima à água, aquela terra era de uma boa qualidade para produzir material de cerâmica. Notou um detalhe estranho a respeito daquele trecho, em particular. Por que diabos aquela terra escura parecia tão irregular em relação a todo o resto da paisagem? Havia uma altiva saliência em relação a todo o resto da terra clara, como se algo brotasse do solo, buscando a superfície. Pensou em mexer naquela terra como fizera anos antes, mas não teve coragem de fazê-lo sem uma ferramenta adequada. Aquele era o seu limite. Voltou alguns metros e agarrou aquela pá utilizada para o esterco. Pensou em começar com uma pequena escavação, mas se deteve, pois pensava em como aquilo parecia sinistro em alguma medida. Aquela grande pedra parecia uma lápide, qual a impressão dele. Não soube exatamente o porquê de suas atitudes, mas começou a cavar pelos próximos minutos. Não esperava encontrar nada ali. Só queria sentir aquele fétido odor de lama. Queria lutar contra sua amaldiçoada condição, para que não mais arruinasse suas relações futuras. Cavou, cavou e cavou. Arremessou lama para os lados e para a frente da pedra, como se expressasse toda a sua frustração pessoal em um ato de mineração. Quase se cansava daquilo quando finalmente a pá acertou em alguma coisa em cheio. O som era oco e um tanto quanto quebradiço. Não poderia ser uma pedra. Mudou o ritmo de sua escavação ali. Começou a rodear o que parecia ser um galho grosso ou uma raiz de árvore. Será que havia atingido em cheio algum encanamento? Começou a imaginar que aquilo seria divertido. Agarrou a ponta do que parecia ser uma raiz fina e começou a içá-la com as mãos, sem proteção. Dias de glória! Era uma loucura, ele sabia, mas já era tarde demais. Fora infectado por um espírito aventureiro. Puxou todo o conteúdo com força, mas percebeu que algo estava sendo deixado para trás. Agarrou o que parecia uma superfície lisa e sentiu um fortíssimo cheiro pairando no ar. Quando finalmente arrancou-a de dentro da terra. Que diabos era aquilo? Não parecia uma raiz. Levou o conteúdo até a pequena cachoeira e começou a lavá-lo. Quando já avançava consideravelmente, caiu para trás e soltou um pavoroso grito de horror. Após ter caído de suas mãos e atingido o solo com um ruído seco, ali se encontravam os ossos de uma perna humana, e logo na ponta havia um sapato com salto. Aquela pedra realmente era uma cova.